Fala aí, concurseiro! Professor Jean Valnei aqui com você. Então, vamos aqui estudar agora a Lei Orgânica do município de Marechal Deodoro. Na realidade, é o atual município que eu moro, né? Eu moro em Marechal Deodoro, só que eu moro em um bairro de Marechal Deodoro chamado Massagueira, né? Então, atualmente eu moro em Marechal Deodoro e vou falar sobre a Lei Orgânica de lá. Só que a banca foi generosa com a gente, porque a banca ela só cobrou ali algo relacionado ao município e a seus símbolos, ou seja, a competência do município. Foi bem generosa, ela não cobrou a lei toda. Aí vocês, professor, eu pensava que era a lei toda. Olha só, deixa eu explicar como é que funciona. Olha, toda vez que o edital, ele traz assim, ó, Lei Orgânica do município de Marechal Deodoro, 2 pontos, ó, ele colocou aqui, ó, 2 pontos, significa dizer que ele quer isso aqui, ó. Pronto. Se ele tivesse dito só assim, Lei Orgânica de Marechal Deodoro e vírgula, e tivesse colocado outras coisas, aí seria toda a lei orgânica. Entendeu? Então é assim. Então a gente vai estudar aqui a competência do município e também os seus símbolos. Então vamos lá, vamos iniciar. Ó, primeira coisa que você tem que entender é que na lei orgânica é uma constituição do município. A lei orgânica é a constituição do município. Da mesma forma que eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a Constituição Estadual, eu tenho a Constituição do município, só que ela é chamada de lei orgânica. E entenda que toda lei orgânica, toda Constituição, eu preciso ter princípios. São os princípios, nada mais é do que a base do direito. O princípio, quando eu falo princípios fundamentais, é de onde o município de Marechal Deodoro deve ser construído. Não se construído no sentido concreto, sim no figurado. Quais são as bases filosóficas, jurídicas, de que o município de Marechal Deodoro deve ser construído. Então, ele diz, ó, o município de Marechal Deodoro é uma união indissolúvel ao estado de Alagoas e também é unido à República Federativa do Brasil, constituindo do Estado Democrático de Direito na esfera de um governo local. Objetiva na sua área territorial competencial o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania e na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa, pluralismo político, exercendo o seu poder de decisão dos munícipes pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da lei orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição da República. Se você percebeu, ó, eu tenho os princípios aqui, ó. Objetiva na sua área territorial e competencial o desenvolvimento com a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Pronto, isso que está marcado aí são os princípios fundamentais do município de Marechal Deodoro. A ação municipal desenvolve em todo o seu território, sem privilégio de distritos ou bairros. A gente tem aqui, veja, Massagueira, aí tem Francês, fica aqui vizinho a mim, eu moro na Massagueira, 5 minutos depois tem o Francês. O Francês é ponto turístico, então a prefeitura, de certa forma, dá um apoiozinho lá, tudo é calçado, tudo bonitinho, porque é ponto turístico, traz muitos turistas, né? Já Massagueira, pronto, a rua que eu moro já não é calçada, e é uma rua principal, viu? Fazendo aqui uma resenha, certo? Mas entenda, ele disse que vai calçar. Começou a calçar. Graças a Deus quiser, para pelo menos diminuir essa poeira. Então, mais de acordo com a lei orgânica, eu tenho que tratar os bairros e os distritos de maneira igual. Olha só, reduzindo as desigualdades regionais e sociais, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha aí, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Cuidado, já vi concurso, a banca jogando aqui, ó, judiciário. Veja, o município não tem poder judiciário, então só são poderes do município os vereadores, né, e o prefeito, né, o legislativo e o executivo. O município, objetivando integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas e o interesse regional e comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao Estado. Essa associação é chamada de consórcios públicos. Consórcios públicos. Como é que funcionaria, professor, essa associação? Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, Marechal Deodoro, Maceió.
Maceió fica perto também. E a via é duplicada. Hoje, show de bola. E olha lá, já está começando a criar trânsito já, principalmente no final de semana, né? Por conta do francês. Movimentado, Barra de São Miguel, que fica mais na frente. Então, veja, aqui é uma área litorânea, então o fluxo de veículo é muito grande. Só que no passado, essa via que hoje é duplicada era mão dupla. Cara, era um inferno o final de semana. Um inferno. Então, o que é que poderia... como é uma rodovia estadual, o que foi que aconteceu? O estado de Alagoas se reuniu junto com os municípios, né, que cortava essa rodovia e criou um consórcio público para duplicar essa BR. Por isso que hoje, atualmente, essa BR ela é duplicada. E mesmo essa duplicada já está dando um trânsitozinho. Eu posso falar com propriedade porque eu moro aqui, né? Então, olha lá. A defesa dos interesses municipalistas fica assegurada por meio de associação ou convênio com outros municípios e entidades localistas. Esse convênio é exatamente esse consórcio público aqui. Vamos lá. São símbolos do município de Marechal Deodoro. A bandeira, são 3 só. Perdão, só 2. E o brasão. A bandeira e o brasão. A bandeira de Marechal, né? Tem a bandeira e tem o brasão, que é o que fica nos documentos. Você sabe que todo documento oficial não tem um símbolo ali em cima, ali é o chamado brasão. Cuidado para a banca não falar aqui, ó. Pegadinha boa. Se eu fosse fazer uma questão, eu ia colocar aqui, ó. São símbolos do município de Marechal Deodoro. Aí eu ia colocar, além desses dois, ia colocar o hino e as armas. Pronto. E colocar o hino e as armas. Por quê? Porque são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o brasão, o hino e as armas. Então, para a nossa Constituição, são símbolos do Brasil, esses 4. Para Marechal Deodoro, só são 2, que é a bandeira e o brasão. Guarda isso, porque a banca pode cobrar isso de você. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre a organização política administrativa do município. Olha aí. O município de Marechal Deodoro é a unidade territorial do estado de Alagoas. Pessoa jurídica do direito público interno. Muito cuidado para a banca não trocar a palavra interno e botar externo. Certo? Cuidado. Também cuidado para a banca não colocar no lugar do público, colocar privado. Isso é o que a banca vai fazer. É isso que a banca vai fazer. Vai trocar palavras, pode ter certeza. Com a autonomia política, administrativa e financeira. Ó. Autonomia política significa dizer que ele pode eleger seus representantes. Administrativo significa dizer que eu posso administrar. E financeira, que eu posso gerir os recursos públicos. É organizado e regido pela lei orgânica, na forma da Constituição Federal e também de acordo com a Constituição Estadual. O município tem sede na cidade de Marechal Deodoro. O município compõe-se de distritos. Aqui nós temos, se não me engano, 2 distritos aqui, bem pequenininho, mas que acho que é o Santa Rita, que fica aqui. É como se fosse um bairro também. Na realidade, Massagueira hoje é bairro, mas ele era para ser considerado um distrito, né? Entenda, Massagueira fica mais próximo, eu chego mais rápido em Maceió, daqui de onde eu moro, do que ir para Marechal. Marechal fica para cá. Então, termina sendo mais rápido, para você ter ideia. E Massagueira é mais perto de Maceió do que da própria sede. Só para você, se você for de Alagoas, você vai ter mais ou menos ideia da questão de distância. Então, vamos lá, vamos seguir. Olha aí. A criação, a organização e a supressão de distritos depende de lei municipal. Cuidado para a banca não colocar lei federal, lei estadual. Certo? Só tomar cuidado com isso. Para a banca não colocar lei federal, lei estadual. Qualquer alteração territorial no município de Marechal Deodoro só pode ser feita na forma da lei complementar estadual, preservando a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependendo de consulta prévia às populações diretamente interessadas mediante plebiscito. O que a banca pode colocar aqui? Referendo. Professor, o que é plebiscito e referendo? É forma de consulta popular. Plebiscito, eu primeiro pergunto ao povo, chega assim, pessoal de de Marechal Deodoro, vocês querem que Massagueira se torne um outro município? Pronto, aí vai pegar, consultar a população aqui de Massagueira, porque é a população diretamente interessada, né? Aí vai ser criada uma lei e tudo mais sobre isso. É uma consulta. Primeiro eu consulto o povo, é plebiscito. Já o referendo, eu primeiro faço a lei e depois pergunto ao povo. É o contrário. Então, ó, plebiscito, plebe. Primeiro eu pergunto ao povo. Referendo, primeiro eu faço a lei e depois eu pergunto. Mas, professor, o que é que tem de comum? Plebiscito e referendo são formas de consulta popular.
Cuidado para a banca, no lugar de plebiscito, colocar referendo. Eu já estou vendo essa questão na sua prova. Vamos seguir. Olha aí. É vedado ao município. O quê? Estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter entre que eles e seus representantes relações de dependência e aliança ressalvada, muita atenção agora, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público. Por exemplo, aqui, veja, que o nosso Estado brasileiro, ele é laico. O que é que significa isso? A gente não tem uma religião oficial. O Estado é laico, não tem religião oficial. Só que tem um detalhe. Eu, como município, eu como Estado e eu como União, eu não posso criar, subvencioná-lo, embaraçar-lhe o funcionamento, estabelecer, eu não posso criar um culto religioso, eu como município. Agora tem um detalhe, tem às vezes algumas cooperações que são necessárias. Por exemplo, Marechal Deodoro, quem conhece, é impressionante. A quantidade de igrejas antigas é enorme. Precisam de manutenção. E quem é que faz essa manutenção? O Ministério da Cultura, o próprio município. Veja, o Estado ele está fazendo uma reforma em uma igreja católica, mas ele está fazendo isso por conta de ser uma igreja católica? Não, é questão histórica. É mais voltada para a questão cultural e não para a religião em si. Então, quando ele coloca assim, ressalvadas na forma da lei a colaboração do interesse público, ele está querendo dizer que nessa situação, por conta do interesse público, o Estado, no caso nosso, o município de Marechal Deodoro, vai auxiliar e fazer a manutenção dessas igrejas, como eles estão fazendo agora, certo? Olha aí, bens e sua competência. São bens do município de Marechal Deodoro, os que atualmente lhe pertencem e os que vierem ser atribuídos, as áreas sobre o seu domínio, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Por exemplo, tem várias ilhas aqui, tem a Lagoa do Mundaú, que fica aqui perto, que fica aqui na região, tem a Manguaba, Lagoa Manguaba, que fica aqui perto da minha casa, e tem ilhas nela. Então, tem ilhas que pertencem a particulares, viu? Muito cuidado, tem ilhas que pertencem a particulares. E tem ilhas que pertencem ao município de Marechal Deodoro. Então, é isso que está dizendo aqui. Parágrafo único. O município tem direito à participação e o resultado da exploração de petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais e de seu território. Aqui em Marechal Deodoro não tem a exploração de petróleo, mas próximo daqui tem uma cidade chamada Pilar. Em Pilar tem. Aí Pilar recebe recursos da Petrobras por conta da extração desse petróleo. Entendeu? Então tem essa parte. Por isso que Pilar é um município bem rico e gera uma grana legal lá. O concurso público de lá também é sempre bem concorrido por conta disso. Recentemente teve concurso público lá, a uma faixa de uns 2 anos mais ou menos. Beleza? Então, por quê? Porque paga bem, principalmente para o professor. O professor paga bem pra cacete lá. Olha aí. Compete ao município. Vamos ver agora as competências do município. Legislar sobre assunto de interesse local, ou seja, criar leis sobre o interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual. O que é que seria isso, professor? Eu pego a legislação, por exemplo, lei de licitações, ela é federal. Eu quero legislar sobre essa lei de licitação. Eu, como município, eu posso fazer isso. Eu vou estar suplementando a lei federal para atender às minhas peculiaridades. Isso é totalmente possível. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, né? O IPTU, o ISS, né? O Imposto de Transmissão Causa-Mortes também. Aí, aplicar sua renda prestando contas e aplicando os balancetes até o dia 15 do mês subsequente. Criar, organizar e suprimir distritos. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão, permissão, serviço público de interesse local, incluindo o transporte coletivo, alternativo e em caráter essencial. A gente tem aqui o transporte coletivo, tem o transporte alternativo, que são as vans, tão conhecidas vans, né? Elas são reguladas pelo um instituto dentro, um órgão dentro da prefeitura, né? É até legal que você fica sabendo o horário das vans e tudo mais. É bem organizado a associação deles. Olha aí, manter com a cooperação técnica, financeira da União, do Estado Programa de Educação Pré-Escolar. Veja que a competência do município é pré-escolar e ensino fundamental. Cuidado para a banca não colocar aqui ensino médio, viu? Muito cuidado para a banca não colocar aqui o danadinho do ensino médio. Prestar com cooperação técnica financeira da União, Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Saúde pública é competência do município também. Saúde pública é competência do município, é competência do Estado, é competência também da União. É o famoso SUS, né? O famoso SUS.
Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Pronto. Tem aí os locais onde eu posso construir casa. Já vai ter local que eu não posso, porque é setor de mangue e tudo mais. Quem faz essa organização é o município. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, por isso estão fazendo essas manutenções nas igrejas. Observar a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Elaborar e executar a política e desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habilitadas do município e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Elaborar, executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. O plano diretor sempre é voltado. Isso aqui traz muitos problemas, essa questão de plano diretor. Porque, às vezes, tem um determinado local que não pode criar casa, não pode ter casa. Tem a questão também de altura dos prédios, porque quem determina a altura do prédio é esse plano diretor. Às vezes, as grandes construtoras que financiam os políticos, né, tem isso também, querem fazer prédios mais altos. Aí só que o plano diretor não autoriza. Entenderam? Aí fica nessa briga, nesse jogo. Né? Isso é muito comum, principalmente em cidades um pouco maiores. Aí, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento, na forma do plano diretor, sob pena, sucessivamente, do parcelamento da edificação compulsórias, imposto sobre proprietário urbano progressiva, no tempo e também a desapropriação, com pagamentos mediante de título da dívida pública municipal com prazo de resgate de 10 anos, em parcelas anuais e sucessivas, assegurado o valor real de indenização e juros legais. Deixa eu explicar isso para você. Olha só. A nossa Constituição é garantir, Constituição Federal, é garantido o direito de propriedade, certo? Só que a propriedade ela tem que atender à função social. Ela tem que atender à sua função social. Só que tem um pequeno problema. Se eu não aproveitar esse meu solo urbano, a minha propriedade, pode acontecer a desapropriação. E acontecendo essa desapropriação, eu vou receber títulos da dívida pública. E esses títulos da dívida pública é como se fosse um cheque, onde eu só vou poder sacar 10 anos depois. A lógica, pô, se tu não está utilizando, então deixa eu utilizar e eu vou te dar esse cheque, quando tu quiser tu saca, daqui a 10 anos tu vai sacar. Pronto, se não está utilizando, essa é a lógica. Fechou? Constituir a tão conhecida Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, né? Guarda Municipal de Marechal. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, por isso que existe, e lá também a defesa civil daqui de Marechal. Legislar sobre licitação, contratação em todas as modalidades para a administração pública municipal, direta e indiretamente, inclusive das fundações públicas municipais e empresas de seu controle, respeitadas as normas gerais de legislação federal. Então aqui, ó, tá vendo? Legislar sobre licitação, eu posso fazer isso desde que respeitada a legislação federal. Instituiu o Conselho de Política e Administração e Remuneração do Pessoal, integrado por servidores designados aos respectivos poderes. Veja que essa aí é uma parte mais decoreba, certo? É mais uma parte decoreba. Veja que essa competência que nós acabamos de avaliar é uma competência do município. Só que eu tenho competências que é do município junto com a União e junto com o Estado de Alagoas. Olha só, é o artigo 9º. É competência comum da União e o Estado de Alagoas. Zelar pela guarda da Constituição Federal e a Constituição Estadual, das leis das esferas do governo, instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as passagens naturais, notáveis sítios arqueológicos, impedir a evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência, proteger o meio ambiente, veja que é tudo competência das três entidades. Preservar as florestas, fomentar a produção agropecuária, abastecimento familiar. Perceba que são competências que não cabem só ao município, né? Olha isso, ó. Preservar as florestas, fauna e flora, né? Praias, manguezais, lagoas, né? Aí, rios, fomentar a produção agropecuária, né? Programas de construção de moradias, combater as causas da pobreza,
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, estabelecer e implantar a feita em conformidade com a Lei Complementar Federal, fixadora dessas normas. Então, para ter essa aqui, é trazido. Beleza? Então, olha aí, bem tranquilo. A gente viu aí uma competência, né, do município de Marechal Deodoro, e eu quero que você guarde exatamente essa divisão administrativa, né? Você viu ali que a gente trabalhou alguma divisão administrativa. Então, só para a gente refrescar, olha aí, ó, município e sua divisão administrativa. O município pode ser definido como uma pessoa jurídica de direito público interno, autônoma, certo? Ela tem autonomia. O município corresponde às unidades administrativas menores que os estados, né? São administradas pelos governos municipais, também chamados prefeituras, que são subordinados ao governo do estado e ao governo federal. Os municípios são entes federativos, dotados de autonomia própria, materializada por sua capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Auto-organização através das leis orgânicas, autogoverno seria de eleger seus políticos, né, vereadores e prefeitos, auto-administração seria administrar os seus bens e auto-legislação é criar suas leis próprias. Então, quero que você guarde essas 4 auto, né? Essas 4. Para você memorizar, você utiliza a palavra galo. Porque, ó, autogoverno, auto-administração, auto-legislação e auto-organização. Só é lembrar da palavra galo, certo? É uma maneira que eu uso para memorizar. Show de bola? Então, isso, a gente encerrou aqui a lei orgânica. Pequenininha, bem tranquila, bem de boa. Minha continência a vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu!